Bom dia, paz do Senhor. Vamos entrando para a nossa live devocional. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor. Quero falar, que hoje nós vamos estar lendo e meditando no capítulo 5 e 6, tá? Ontem nos stories eu falei 4 e 5, mas não, é 5 e 6, eu me confundi, tá bom? Então nós vamos hoje ler o capítulo 5 e o capítulo 6, né? Porque ontem nós não tivemos a nossa live aqui, então nós vamos para ficar em dia, né? Vamos ler o 5 e o 6, tá bom? Então vamos entrando, pegando a sua Bíblia, abrindo aí em Provérbios, em nome de Jesus, glória a Deus, para a gente começar, né? Esse devocional que eu sei que hoje vai ser muito edificante, que vai ser uma bênção para nós. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos entrando. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu vou fazer uma oração para a gente já iniciar. Amém? Para a gente não perder muito tempo. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. E vamos orar ao Senhor, pedir a presença dEle aqui nessa live, pedir a presença dEle nessa live devocional. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar na Tua presença nessa manhã, juntamente, Senhor, com cada mulher, com cada pessoa que está aqui ao vivo, que vai assistir depois. Quero pedir que a Tua presença, Espírito Santo, seja conosco nessa live. Quero pedir que a Tua presença seja presente conosco nessa live, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que nós possamos ser edificados, que nós possamos aprender mais a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, sair dessa live edificadas, em nome de Jesus. E que nós possamos, meu Pai, colocar em prática o que nós vamos aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nos revela, em nome de Jesus, na Tua palavra. Aleluia. Seja conosco nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos começar essa leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 e 6 do livro de Provérbios. Amém? E vamos meditar. Glória a Deus. Então eu vou começar a fazer a leitura. Hoje eu vou ler numa linguagem mais atualizada, para a gente entender um pouco melhor, tá? Então eu vou começar lendo do versículo 1 ao 6, que vai falar assim: Conselhos contra o adultério. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina,
o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Então vamos meditar sobre esses primeiros capítulos de Provérbios, capítulo 5. Então aqui nós temos alguns conselhos sobre a imoralidade sexual. Exortando para que preste atenção à sabedoria e à prudência. Então aqui está nos ensinando sobre isso, está nos alertando, nos aconselhando sobre a imoralidade sexual. E a tentação representada pela mulher estranha, pela mulher imoral, simboliza a tentação da imoralidade sexual, que embora possa parecer atraente e doce no início, leva à amargura e à destruição. E as consequências de ceder à tentação sexual são muito sérias, pois os caminhos da imoralidade são inconstantes e desconhecidos, o que gerará a um grande sofrimento, levando à morte e ao inferno. Então aqui, do capítulo 1 ao 6, está nos dizendo sobre isso, está nos aconselhando sobre isso, sobre a mulher imoral, sobre a imoralidade sexual, né? Então, está nos aconselhando a fugir desse pecado, a fugir dessa tentação, né? Em nome de Jesus. Então, vamos agora para o versículo 7 ao 14 do capítulo 5. Vai dizer assim: Agora, escute, meu filho. Agora, escute, meu filho, e não esqueça do que eu estou dizendo. Afaste-te deste tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão os outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos? Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Então aqui, esses versículos, né, do 7 ao 14, está nos alertando sobre as consequências de ceder à tentação. Ou seja, está nos alertando sobre as consequências de ceder à tentação. Muitas vezes a tentação parece doce no início, mas os seus resultados são amargos. Ela nos atrai com promessas ilusórias de prazer e satisfação imediatos, mas nos deixa com um gosto amargo de arrependimento. Então aqui esses versículos, né, estão nos alertando sobre isso, sobre as consequências, né, de ceder à tentação, de cair na tentação do pecado. Amém? Paz do Senhor, irmã Adriana. Então vamos agora para o capítulo 5, do versículo 21, do versículo 15, ao 21. Vamos ler agora. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça graciosa, como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Até o 21. O filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz.
Então aqui do versículo 15 ao 21, fala sobre a importância da fidelidade e da intimidade no casamento. A sabedoria nos convida a encontrar alegria na fidelidade ao nosso cônjuge e na construção de uma relação sólida e amorosa. Que possamos refletir como é bom nutrir a fidelidade e a intimidade em seu relacionamento conjugal. Então, que você possa meditar sobre esses versículos, quanto é importante, né, nutrir a fidelidade, a intimidade no casamento. Ser fiel, né, ao seu cônjuge, né? Então, que nós possamos meditar sobre isso nessa manhã. Vamos agora para os versículos 22 ao 23, que são os últimos versículos do capítulo 5. Que vai dizer: as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha, e ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre nós, ou seja, Ele está nos olhando, Ele está nos observando. Estes versículos nos lembram que aqueles que seguem em um caminho ímpio estão, de fato, preparando seu próprio destino destrutivo. Suas escolhas insensatas e a busca pela satisfação egoísta os levam a um abismo, sofrimento e perdição. Então, nossas escolhas têm consequências. Então, que nós possamos meditar sobre isso. Que cada escolha que nós fazemos, nós vamos ter uma consequência dela. E se nós escolhermos o caminho mau, o caminho ímpio, o caminho da perdição, nós vamos sofrer as consequências por isso. Mas se nós escolhermos o caminho da salvação, o caminho reto da retidão, nós vamos colher também. Nós vamos ter consequências boas disso. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 6, tá? Hoje nós vamos ler o capítulo 5 e 6, para colocar em dia, né? Porque ontem a gente não teve a live. Então vamos lá. Eu vou ler do 1 ao 5 agora, do capítulo 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse. Saia dessa armadilha. Como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então aqui, do 1 ao 5, está nos dizendo sobre isso. Está nos alertando sobre sermos cautelosos em nossos compromissos financeiros. E de sermos sábios em nossas interações com as pessoas, especialmente na questão financeira. E a palavra de Deus nos instrui a evitar compromissos financeiros impulsivos ou ousados, pois podem levar a situações difíceis e constrangedoras. E também está nos alertando sobre os compromissos financeiros, como emprestar dinheiro ou ser fiador de alguém. Se formos fazer isso, devemos fazer com prudência e discernimento. Amém? Então, esses primeiros versículos estão nos orientando sobre isso, sobre essa questão financeira de ser fiador de alguém, de emprestar dinheiro a alguém, do cuidado de termos, né, com o dinheiro, né? Ainda mais quando nós relacionarmos com pessoas em relação a isso, né, ao dinheiro. Então, que nós possamos fazer isso com prudência, com sabedoria, amém? Para nós não termos situações difíceis depois, situações constrangedoras depois, amém? Vamos agora para o versículo 6 a 11, que vai dizer o seguinte, essa parte é bem forte. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão.
preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará, como um ladrão. É até o 15, isso. Os homens maus, sem valor, vivem dizendo mentiras. É isso. Peraí, que eu... Não, é até o 11 mesmo. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, vamos lá. Do 6 ao 11, Salomão está nos convidando a considerar a formiga como um exemplo de diligência e de responsabilidade. As formigas não precisam de supervisor para lhes dizer o que fazer. Elas simplesmente fazem o que é necessário. Elas armazenam comida durante a estação certa para sobreviver durante os tempos difíceis. Elas são um modelo de trabalho constante e previdente. Então aqui Salomão, do 6 ao 11, está nos alertando sobre isso, está nos ensinando sobre isso. E usando o exemplo da formiga. Amém? Onde está nos alertando sobre a preguiça, né? Sobre a preguiça, sobre deixar a preguiça dominar a nossa vida. Deixar a procrastinação dominar a nossa vida. Então está usando o exemplo da formiga para nos alertar sobre isso. E aí qual que é a lição que eu tive desses versículos aqui? Que nos ensina que a procrastinação e a preguiça podem nos levar à escassez e à necessidade. E ter responsabilidade e nos ensina que possamos buscar, né? Ser diligentes e ter responsabilidade em nossa vida cotidiana. Então talvez você está meditando sobre essa palavra falando: nossa, eu realmente estou assim. Eu realmente estou preguiçosa. Eu realmente estou deixando a procrastinação me dominar. Onde eu estou deixando muitas coisas para depois. O que eu tenho para fazer é hoje, eu não faço, eu faço para amanhã. Quando chega amanhã, eu fico só procrastinando. Então, que nós possamos aprender nessa manhã a sermos diligentes, a sermos constantes, a sermos... não sermos procrastinadoras, nem preguiçosos, deixar a preguiça dominar a nossa vida, mas sim possamos fazer o que tem que ser feito. Mas sim temos que procurar, buscar ser diligentes, responsáveis com a nossa rotina diária, com aquilo que tem que ser feito por nós. E não ficar procrastinando, deixando para amanhã. Porque aqui está dizendo, olha, que o caminho do preguiçoso, né, vai levar para escassez, para necessidade. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Aleluia. Amém? Vamos agora do versículo 12 ao 15, do capítulo 6, que vai dizer assim: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Então aqui, do versículo 12 ao 15, está descrevendo a visão de uma vida vivida, né, de forma perversa. De uma pessoa que vive de forma perversa, vamos falar assim. Alguém que incorpora a falsidade e trama enganosamente parte da sua natureza. Trama enganosamente uma coisa que faz parte da sua própria natureza, né? E serve como um alerta para nós não vivermos dessa forma perversa, né? Como diz aqui, os homens maus sem valor vivem dizendo mentiras, né? São falsos, mentirosos. E as suas mentes perversas estão sempre planejando o mal. Então, que está nos alertando sobre isso, para nós vivermos de uma forma reta e não de uma forma perversa, como está descrevendo aqui.
Agora vamos do versículo 16 ao 19, que é uma parte bem boa. Vamos ler aqui primeiro. Vamos lá. 16 ao 19 vai dizer o seguinte: Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar enganoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre os irmãos, entre os amigos. Amém? Então vamos lá. E aí eu quero detalhar um pouquinho para você sobre isso, tá? Porque aqui do versículo 16 ao 19, nós encontramos uma lista das coisas que são abomináveis ao Senhor, que ele odeia, né? Que ele detesta. E aí, essa lista nos oferece uma visão clara daquilo que Deus detesta. Então vamos meditar sobre ela. Então a primeira coisa que diz aqui são os olhos altivos. E o que é isso? É a arrogância e o orgulho, que são atitudes que Deus abomina. Ele valoriza a humildade. Amém? O segundo é a língua mentirosa. Ou seja, a mentira é contrária à natureza de Deus, que é a própria verdade. Amém? Terceiro, mãos que matam gente inocente. Então Deus é defensor da justiça e da vida. A violência e o derramamento de sangue inocente são inaceitáveis para ele. Então Deus, ele é justiça. Ele é o que dá a vida. Então Deus também detesta isso. Vamos para o 4. Coração que maquina planos de perversos, né? Mente que faz planos perversos. Deus deseja que nossos corações estejam cheios de amor, compaixão e retidão, não de intenções malignas. Então ele detesta isso também. 5. Pés que se apressam em fazer o mal. Deus nos chama para andar no caminho da retidão e evitar o mal. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. A falsidade e a injustiça são contrários à natureza de Deus. Então Deus detesta isso. E a última, e 7, é o que semeia contendas entre os irmãos, né? Ou contendas, ou em outras versões que eu li aqui, provoca brigas, né? Então Deus, ele valoriza a paz e a unidade entre os seus filhos. Então ele detesta pessoas que estão ali sempre fazendo contendas, né? Sempre ali causando discórdia no meio dos irmãos. Deus não gosta disso também. Amém? Então esses versículos são um lembrete de que Deus espera que vivamos de acordo com os seus padrões de retidão, verdade e amor, tá? Então o que faz nós meditarmos, né? Porque muitas das vezes nós temos tido atitude dessa forma, né? Mas que nós possamos meditar sobre isso e melhorar, né? E buscar ser transformadas nisso aqui. Que se às vezes nós estamos fazendo isso, às vezes nós estamos, né, tendo o olhar orgulhoso, tendo a língua mentirosa, né, causando brigas, causando contenda entre os irmãos. Então que nós possamos meditar sobre isso e analisar a nossa vida, porque isso são coisas que Deus detesta. E se nós estamos praticando, nós estamos fazendo o que desagrada a Deus. Então que nós possamos analisar a nossa vida e meditar, pensar, nossa, então eu vou melhorar. Senhor, me ajuda. Não quero ser mais isso, eu não quero passar mais isso. Eu não quero mais ter essa atitude que desagrada ao Senhor, que o Senhor detesta. Amém? Vamos lá, estamos quase finalizando. Vamos agora do 20 ao 26, tá? Que vamos meditar sobre os perigos do adultério agora. Vai dizer assim: filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe te ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração.
Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por um pouco de dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Então, vamos meditar aqui agora. Trata-se da importância de guardar, o versículo 20 ao 26, trata-se da importância de guardar os nossos corações e nos proteger das tentações. Salomão nos aconselha a guardar os nossos corações, os mandamentos de nossos pais, ou seja, a palavra de Deus. E esses mandamentos, que é a palavra de Deus, são como lâmpada que nos guia pelo caminho correto e como uma repreensão que nos corrige quando erramos. Reflita sobre a importância de guardar no seu coração, a palavra de Deus, de guardar o seu coração também, de proteger-se das tentações que podem surgir em meio ao caminho. Então, que nós possamos refletir sobre isso, sobre que nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração, guardar das tentações, da seta do diabo, das tentações que vêm no nosso caminho, para que nós não venhamos, para que nós não venhamos cair na tentação. Amém? Nós possamos meditar sobre isso, guardar nosso coração, guardar a palavra de Deus, aquilo que são os princípios de Deus. Porque através de guardar a palavra de Deus, nós seremos corrigidos, nós seremos instruídos. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora do versículo 27 ao 35 para a gente finalizar. Amém? Do versículo 27 ao 35. Vai dizer assim: será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre mesmo esse perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem que pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, homem que comete adultério não tem juízo. Ele está destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o homem, o marido, ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então vamos lá. Meditar sobre esses versículos. Então aqui, do versículo 27 ao 35, está nos trazendo, trata sobre as consequências devastadoras da imoralidade sexual, do adultério, da quebra da confiança nos relacionamentos. E aí descreve as consequências da imoralidade sexual, incluindo a perda da honra, a vergonha pública e a ira do marido traído. E ela destaca que a pessoa que comete adultério está disposta a destruir sua própria vida por um momento de prazer. Então, que você possa meditar sobre isso. Onde aqui está nos passando conselhos sobre isso, sobre a imoralidade sexual. Falou muito sobre isso nesses capítulos, para que nós não venhamos cair nessa tentação, para que nós não venhamos cair nessa tentação, mas sim estarmos no caminho da retidão, no caminho reto, no caminho da palavra de Deus, e que nós possamos cada vez mais seguir os princípios da palavra e guardar no nosso coração a palavra de Deus, e guardar na nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos cair na tentação no caminho, no meio do caminho, porque nós estamos no caminho, e muitas das vezes no meio do caminho pode vir sim situações, tentações, para nos desviar desse caminho da retidão. E vai caber a nós escolher ou não cair nessa tentação. Amém?
mas que nós possamos entender e escolher o que é bom, o que é reto, o que vai agradar a Deus. Porque se nós escolhermos o caminho da imoralidade, o caminho das coisas que desagradam a Deus, nós vamos colher morte, nós vamos colher consequências ruins. E não é isso que Deus tem para nós. Mas no caminho da retidão nós temos a vida eterna, nós temos a paz, nós temos a presença de Deus que nos guia. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã, amém? Que você possa meditar sobre isso nessa manhã, sobre esse capítulo de hoje, amém? Os 2 capítulos de hoje, né? Que foi o capítulo 5 e o capítulo 6, tá bom? E aí é isso, irmãs, que eu queria passar para vocês hoje, nesta manhã, que a gente fez a nossa live novamente, né? E com a graça de Deus amanhã nós vamos ter de novo, tá bom? Então ontem não tivemos, por causa de um compromisso que eu tive, mas como eu falei para vocês, será um mês inteiro, nós vamos ler Provérbios juntas todos os dias, tá? Então, hoje nós lemos o capítulo 5 e 6, e amanhã nós vamos para o 7, tá? E no decorrer da semana vamos passando cada capítulo aí pra gente aprender mais da palavra de Deus e pra gente obter sabedoria, né? Porque Provérbios é o livro da sabedoria. Então, lendo e meditando sobre ele, nós vamos adquirir mais sabedoria, amém? Então é isso, que Deus abençoe vocês, amém? Como eu avisei, né? A live não vai ficar salva, tá? Eu vou pegar e vou pôr ela lá no YouTube e vou liberar para vocês que não assistiram depois, tá bom? Vou deixar aqui só 24 horas e logo após isso vai lá pro YouTube, tá? Então, que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, amém? E se você não assistiu desde o começo, assista depois aí, leia Provérbios 5 e 6, né? Medite, né? Que a palavra venha falar ao seu coração, amém? E amanhã às 9h15 te vejo aqui, te espero aqui, amém? Tchau, tchau.